Olá, meninas! Bem-vindas ao Mami Versa, onde ensino você a oferecer ao seu filho todos os benefícios imunológicos, nutricionais, emocionais, através da conquista de uma amamentação prática, prazerosa e eficaz. Eu sou a Renata Bessa e o tema de hoje é amamentação, sono materno e sono infantil. Bom, nosso primeiro tópico é leite materno e o sono do bebê. Muito bem. É verdade que o leite materno melhora o sono dos bebês? Sim, uma pesquisa descobriu que existem diferenças entre o leite materno da manhã e da noite. A gente sabe, né, que além de ser uma refeição muito completa, o leite materno ele também tem outras substâncias que não são encontradas em fórmulas artificiais, né? Então, como por exemplo, ele também serve como um relógio biológico. É que na composição do leite materno vai mudando ao longo do dia. E é capaz de produzir, essa mãe é capaz de produzir então um leite super energético e né, cheio de disposição de manhã e um mais calminho, mais acalentador à noite. Você já ouviu falar em crononutrição? Crononutrição, de cronológico, de tempo, né? Então, cientistas acreditam que essa crononutrição pode ajudar a formar o relógio biológico desses bebês, porque no período de 24 horas ele vai recebendo essas informações através essas substâncias, né, através do leite materno, que isso vai ajudando o bebezinho a formar o relógio biológico dele, que é muito interessante. O leite materno pode sim ajudar a programar esse relógio biológico dos bebês, ajudando a explicar por que alguns pais de recém-nascidos desfrutam de longas noites, enquanto outros lutam para fazer com que seus filhos entrem na rotina. Então a gente precisa entender duas coisas, aliás, algumas coisas, né? Precisamos entender o seguinte: primeiro, os bebês nascem sem nenhum relógio biológico estabelecido. Então, isso vai ser aprendido com a rotina deles. Ou seja, eles não sabem distinguir o dia e a noite, muitas vezes levam tempo, podem levar meses, tem criança que demora até mais, para desenvolver o próprio ciclo circadiano, ou seja, esse relógio biológico. A segunda coisa é que os bebês também não produzem a própria melatonina. A melatonina é um hormônio que ele induz o sono. Então, enquanto o bebê não produz essa melatonina, ele tem muito mais dificuldade em pegar no sono, né? Segundo a pesquisadora Dárcia Narvaez, da Universidade de Notre Dame, o leite materno produzido à noite contém mais triptofano, que é um aminoácido que ele induz o sono. Então, assim, nos primeiros meses de vida, a ingestão de triptofano leva a um maior desenvolvimento do receptor de serotonina e faz com que o cérebro funcione melhor e mantenha a pessoa com bom humor e ajuda o ciclo de sono e vigília. Então, assim, isso reforça a necessidade de amamentar os bebês à noite, né, para que eles consumam esse leite com maior índice dessas substâncias e isso melhore o sono do bebê. Isso é muito bom mesmo. E uma outra substância que também está presente no leite materno, adivinha quem é? A melatonina. Sim, aquela que os bebês normalmente nascem sem a produção delas, mas que no leite, principalmente no leite materno noturno, a melatonina está presente. Então, a melatonina vai ajudar a promover o sono e a digestão do bebê. Então, assim, durante o dia ela quase não aparece no leite materno e aparece em quantidades bem grandes à noite, o que vai ajudar também essa criança a induzir seu sono. Então, mães de plantão, amamentem seus bebês à noite, porque vai ser muito bom mesmo. Os cientistas atualmente eles acreditam, né, que o leite rico em melatonina ajuda os bebês, sim, a desenvolverem os próprios relógios biológicos, ajudando também a dormir mais fácil à noite. E assim, segundo esses pesquisadores também, o leite materno muda drasticamente ao longo do dia. Por exemplo, os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio que promove um estado de alerta. E eles são 3 vezes maiores durante o leite da manhã em relação ao leite da noite. Embora esteja claro, né, que o leite
muda ao longo do dia, os cientistas continuam sem entender exatamente como que isso vai afetar exatamente as crianças. Mas eles sabem que tem algum tipo de impacto no bebê. E aí, dessa forma, quando o seu bebê precisar ser amamentado à noite, eu acho que a gente tem que sempre pensar daquela forma, né? Tipo, pelo menos eu estou ajudando meu filho a ter substâncias que vão induzir o sono dele e que vão ajudá-lo a desenvolver melhor o seu relógio biológico e desenvolver seu cérebro também, e que possivelmente vai diminuir também o risco de distúrbios de humor, desenvolver o próprio relógio biológico dessa criança. Nosso segundo tópico vai ser como melhorar a qualidade do sono dessa mãe nos primeiros dias. Então, é o seguinte, você chega em casa com o seu bebezinho e as noites começam a não ser mais as mesmas, dá aquela saudade da época que você conseguia dormir até 10 horas da manhã no domingo e que você conseguia dormir a noite toda por, sei lá, 10 horas seguidas. E como voltar a ter um mínimo de recuperação de sono, né, com o bebezinho em casa. Então, várias coisas a gente tem que levar em consideração. Então, assim, primeiro que o fato de só poder dormir em momentos fragmentados, né, não conseguir ter uma noite, um ciclo de sono profundo, uma noite completa de sono, isso pode realmente deixar algumas mães tristes, cansadas, esquecidas, e algumas podem ficar até deprimidas, sabe? E essa privação de sono, muitas vezes, ela pode trazer consequências para a saúde dessa mãe, sabe? Claro que não é só a mãe que fica sem dormir, muitas vezes o pai ou outro familiar também fica, mas isso é mais perceptível na mãe, porque muitas vezes essa mãe está amamentando, essa mãe normalmente não é indiferente ao acordar da criança. Então, a privação de sono tem uma consequência muito séria, entendeu? Principalmente uma consequência até de saúde para essa mãe. E nessa fase, mais do que nunca, a saúde é fundamental para a mãe conseguir cuidar do bebê, né? Não existe uma cota ideal de número de horas que essa mãe tem que dormir. Bom, eu falo por mim, né? Eu seria capaz de dormir sem filho? Eu seria capaz de dormir umas 9, 10 horas por noite, fácil. Com filho, eu já cheguei à conclusão de que pelo menos 6 horas. Normalmente, quando eu fico menos do que 6 horas de sono, eu fico bem destruidinha no dia seguinte. Mas isso é de cada pessoa, né? Não tem um número certo, não tem uma regra. Tipo, olha, se você dormir 5 horas, você vai virar um bagaço. Tem pessoas que dormem 5 horas e tudo bem. Eu já descobri na minha vida que 6 horas a partir de 6 horas, ok. Estou plena no dia seguinte, e isso vai variar de pessoa para pessoa, mas assim, que a privação de sono, ela dá uma enlouquecida em todo mundo, eu acho que isso daí já é meio que um fato, né? Então, assim, a melhor maneira de você determinar se você está ou não está dormindo, a quantidade mínima que seu corpo precisa, é você perceber como é que você fica no dia seguinte, entendeu? Se você dormiu pouco, mas no dia seguinte tudo bem, a vida está seguindo, sabe? Teria dormido mais, mas consegue desenvolver suas tarefas, fazer suas coisas, ok. É considerado que esse tempo ali foi o mínimo necessário para o seu corpo se recuperar. Agora, se você chegou no dia seguinte, você ficou mal-humorado, cochilando, a qualquer momento você só pensa na cama, isso é um sinal de alerta de que você não está suprindo a quantidade mínima de tempo que você precisa. E os pais sempre têm que se lembrar que essa fase, graças a Deus, passa. Então é uma questão de tempo. Algumas crianças conseguem dormir mais rápido, outras crianças às vezes demoram mais para conseguir montar esse relógio biológico, mas a verdade é que todos eles em algum momento conseguirão chegar lá. Então, calma, pais, fiquem tranquilos.
Então, quais seriam as dicas, então, para conseguir ter tempo para dormir? Olha, que isso é uma tarefa, missão quase impossível, mas acreditem, mães, família, é possível conseguir dormir com bebezinhos em casa. Como é que são as dicas? A primeira dica é: não tente fazer tudo enquanto o bebê dorme. Menina, quando o bebê dorme, se você resolver mandar aquele e-mail, lavar roupa, organizar o armário, sei lá, fazer coisas de supermercado, não sei o que, não vai dar. Você, inevitavelmente, pelo menos nesses primeiros momentos, nesses primeiros dias, em que a privação de sono noturno é uma realidade para a maioria das pessoas, a gente tem que aceitar que é um momento da vida que vai passar, mas que nesse momento a gente vai ficar fazendo o mínimo necessário, entendeu? Sim, contar com a rede de apoio. Então, assim, não tente fazer tudo, sabe? Se você resolver dar telefonema, arrumar a bagunça da casa, sabe? Fazer tudo. E depois você for deitar para dormir, na hora que você encostar na cama, seu bebê já passou o tempo e ele já está na hora de acordar de novo. E aí, você vai acabar ficando muito desgastada, entendeu? A verdade é que tipo, a privação de sono, ela dá um pouco de uma enlouquecida na pessoa. Então, assim, mais vale nessas horas uma mãe bem resolvida, minimamente dormida e não enlouquecida, do que aquela que resolve então fazer todas as coisas e ela resolve que ela vai arrumar um armário, lavar a roupa, fazer comida, ligar, mandar e-mail, resolver o negócio do chefe, entendeu? Não dá certo. Nesses primeiros dias é melhor aceitar a biologia da coisa e procurar o quê? Dormir sempre que o neném dormir. Gente, é uma verdade. O nenenzinho dormiu, é a mais pura verdade isso, gente. Deita lá no seu quarto, liga a babá eletrônica se tiver, se não deixa a porta aberta, se o bebê dormir num berço, né, ao lado, ótimo. Bebê dormiu, durma também, entendeu? Eu acho que é uma dica de ouro. Parece, ai, que luxo, dormir. Não é um luxo, é uma necessidade para não enlouquecer. Então, assim, bebê dormiu, durma. Na medida do possível, você vai notar, cada pessoa tem sua realidade, a gente sabe que às vezes não é tão simples, mas nesse começo, principalmente nesses primeiros dias em que realmente as noites são muito mais passadas em claro do que necessariamente dormindo, o neném dorme, a mãe tem que dormir. Porque senão não vai ter mãe depois nem para fazer as outras tarefas, para cuidar dos outros filhos, para cuidar do marido. Então, é preciso que essa mãe se mantenha minimamente com os seus períodos de sono mantidos, entendeu? Outra coisa, se organize. É verdade. É possível que você, por exemplo, já deixe, antes até mesmo do bebê nascer, você já deixe muita coisa organizada, como assim? Instruções para, se você eventualmente tiver uma pessoa trabalhando na sua casa, você pode instruir. Até a rede de apoio você já deixa tudo organizado. No dia a dia, depois que o neném nasceu e a rotina já se estabilizou, por exemplo, para quem faz comida em casa, uma dica é, de repente, fazer algumas coisas, já deixar pronto e congelar. Por exemplo, chegou no final de semana, fez algumas coisas, já deixou no esquema e deixou congelado. Por quê? Porque aí depois é só pegar aquela fração, descongelar. Então, assim, existem algumas coisas que são muito práticas, entendeu? E realmente pedir ajuda para as pessoas, para o maridão, para a mãe, sabe? Para todo mundo, pelo menos nesse começo, até você né? Você e o bebê se conhecerem, vocês saberem como é que funciona e você conseguir ter um ritmo de sono possível. Mas então, assim, se organizar é o caminho, entendeu? Monte sua rotina, já considere se alguém vai trazer comida para você, se você vai pedir comida, se você vai fazer, como que vai acontecer, sabe? E todas as outras rotinas da casa. Eu acho que quando a mãe já antevê, já sabe o tempo que ela vai precisar para fazer aquelas tarefas, ela consegue fazer com muito mais facilidade. Um dia eu conto para vocês como é que eu montava a minha rotina em casa, sozinha,
cuidando de tudo, mas, claro, vou ser bem realista, a casa não ficava organizada como quando era só eu e meu marido. Claro, rola um pouquinho sim de não ter tempo para cuidar como era. Mas não precisa parecer um pardieiro, a casa, sabe, dá para você criar uma rotina funcional, entendeu? Então isso é muito importante. Outra coisa, envolva o pai, né? Se você, por exemplo, mora com o pai do seu filho, envolva ele nos cuidados do bebê, ou até outras pessoas, se não é o caso de morar com o pai do seu filho, muitas pessoas da casa, envolva as outras pessoas no cuidado com o neném. Por exemplo, a pessoa pode dar banho enquanto você tira um cochilo, a pessoa pode colocar para rotar e depois trocar a fralda quando você já amamentou, entende? Então, assim, são coisas simples, assim, mas que esse tempinho, às vezes, é o tempo que você toma um banho, é um tempo que você vai conseguir fazer uma refeição tranquila, sabe? Se você pegar para fazer todas as coisas da criança, algumas vezes fica meio pesado, né? Eu acho que às vezes fica um pouco difícil fazer todas as coisas, sabe? Então, assim, eu acho que vale a pena passar, né, pedir para alguém dar o banho, colocar para rotar, trocar fralda. Não todas, gente. A mãe também vai fazer muito. A mãe faz a maioria das coisas. Mas eu acho que em algum momento, por que não? Por que não? Até porque, gente, hoje em dia, eu falo assim, a maioria dos pais, eles são muito participativos. Pais trocam fraldas. Sim, sim, pais sabem dar banho. Pais conseguem fazer tudo, entendeu? Basta um pouquinho de boa vontade, você explicar. Alguns pais fazem até cursos, né, de cuidados com o bebê. Eu lembro que quando a gente foi ter a nossa filha, eu e meu marido, nós fizemos curso de cuidado com o bebê, porque nem eu nem ele, a gente não tinha até então esse hábito de conviver e de cuidar de um bebê pequeno, entendeu? Então, é uma ótima coisa. Eu acho que os pais se sentem muito mais incluídos, muito mais participativos. Acho que é uma coisa que até fortalece muito o vínculo dele com o bebê. Então, eu acho que é uma ótima coisa e ajuda muito para essa mãe ter o mínimo de sono, o mínimo de tempo para poder fazer suas coisas, porque mãe também precisa de tempo para fazer suas coisas. Então, assim, não tenha medo de pedir ajuda, não só para o maridão, ou, né? Mas assim, se você está estressada, está cansada, não tem que ter vergonha de pedir ajuda, sabe? Não precisa ser a super mãe que dá conta de todas as coisas, sabe? Não, gente, somos mulheres, nós somos fortes, mas nós somos também falíveis, né? A gente também precisa de um pouquinho de cuidado, ainda mais nesse momento que a gente às vezes está hormonalmente afetada, nenenzinho novo em casa, muita novidade. Então, eu acho que vale sim a pena pedir ajuda para a família, às vezes até para amigos, né? Para poder ajudar ali nesse momento. Então, assim, porque às vezes a pessoa não precisa nem só cuidar do neném, às vezes a pessoa vem na sua casa, te dá um help, estende suas roupas, faz uma comidinha gostosa para você, ou simplesmente, tipo, vigia o neném enquanto você toma um banho, alguma coisa assim. Então, assim, acho que qualquer coisa, um cochilinho de meia hora a gente faz uma alegria. Quando a gente está muito cansado, qualquer tempo de descanso é muito bem-vindo. Então, assim, pensem nisso para vocês verem. Então, assim, e lembre uma coisa, tem muita gente que às vezes não oferece ajuda, não fala que vai na sua casa fazer as coisas, porque a pessoa tem aquela sensação de que ela vai atrapalhar, sabe? Então, assim, se tiver precisando de ajuda, não pense duas vezes. Peça ajuda, as pessoas ajudam sempre com muito boa vontade, você vai ver. Uma outra coisa que também ajuda para a mãe ter tempo para dormir é o não perturbar o sono do bebê. Como assim? O nenenzinho tá ali, tá dormindo na caminha dele, mas ele mamou tem mais de 3 horas. Não precisa acordar. Na maioria das vezes, não precisa acordar o neném. Pode esperar que daqui a pouquinho ele acorda. Então, assim, você tem um pouquinho mais de tempo para poder cuidar de si, dormir,
ou fazer o que você quiser. A não ser que seu bebê tenha recomendação explícita do pediatra, dizendo que ele precisa sim ser acordado e alimentado a cada 3 horas, porque alguns bebês sim precisam, às vezes prematuro, tem algumas situações mais delicadas em que sim, o bebê tem que ser acordado a cada 3 horas, mesmo que ele esteja dormindo, ele tem que ser acordado para se alimentar. Mas em bebezinhos que estão ganhando peso, que está dando tudo certo, que tá pleno, não tem problema, entendeu? Pode deixar ele dormir, acordar no tempo dele, e você, se puder, durma também neste momento em que seu bebê está lá dormindo, tá? Então, assim, siga confortável. E agora, assim, dicas agora importantes para os pais que, mesmo nesse tempinho que eles têm para dormir, eles não estão conseguindo pegar no sono, que é um outro problema que também acontece. O que acontece? Ah, beleza, tô cansada, preciso dormir. Neném dormiu, vou dormir. Aí você deita na cama, você tá um bagaço, você tá às vezes tão cansado que é difícil relaxar e pegar no sono. Você consegue identificar essa ideia? Você já entendeu como é que é? Então, nesses casos, como é que você pode fazer? Então, a primeira coisa que a gente aprende é a respiração profunda. É uma técnica de relaxamento. Acho que veio tipo de meditação, alguma coisa assim, que é o sentar e prestar atenção na sua respiração. Eu acho que isso desacelera, porque algumas vezes a gente está tão acelerado com as coisas, e o sentar, o respirar, o prestar atenção nessa respiração, gente, 5 minutinhos, você desacelera totalmente. E isso ajuda, sim, a pegar no sono. Então, assim, que é excesso de ansiedade mesmo, gente. Não é fácil. Esse começo, eu acho que qualquer um fica bem tenso, né? Então, assim, eu acho que o respirar é uma boa coisa para acalmar. Então, assim, uma outra coisa que você pode fazer também, esse eu faço e dá muito certo, que é, às vezes você está com a cabeça cheia de coisas, então, se você quer deitar e pegar no sono mais ou menos rápido, uma coisa que você pode fazer é pegar um papel, vale o celular também, mas eu anoto no papel. E eu coloco todas as coisas que eu tenho que fazer no papel. E é como se eu tirasse aquilo da minha mente e colocasse no papel. E o que acontece nesse momento, na hora que eu coloco tudo no papel? Eu consigo me libertar dessas preocupações, assim, sabe? Então, elas ficam ali no papel, não vão ser esquecidas, eu não preciso ficar lembrando delas, sabe? Elas vão estar ali. Então, eu acho que isso por si só já dá uma boa soltada, uma boa acalmada, sabe? E por último, meditar. Meditar também pode ser uma ótima dica. É uma coisa que eu estou começando. Se eu conseguir levar isso para frente, eu conto para vocês depois. Mas a meditação parece que é uma boa coisa também. Aumenta a concentração, aumenta né, a sua capacidade de ficar relaxado, concentrado, melhora o desempenho para tudo. Então, assim, a meditação, você pode fazer uma meditação guiada, uma meditação normal. Hoje em dia a gente tem aplicativos, já tem muita coisa de meditação, é uma coisa que realmente, assim, cientistas já mostraram que há sim um benefício. Então, uma meditação breve, gente, às vezes 10 minutos de meditação é o suficiente para você ter um sono muito mais de recuperação, sabe? Um sono mais profundo, mais relaxado, entendeu? Melhor do que se você deitasse e ficasse, às vezes, matutando sobre as coisas da vida, sabe? Então, acho que isso daí é uma parte importante. Outra coisa que é muito boa para fazer a pessoa dormir, amamentar. Sim, hormônios da amamentação não são bons só para o bebezinho dormir, mas são bons para a mãe dormir. Então, se você amamenta seu filho no peito, assim que você acaba de amamentar e ele arrotar, e você está colocando o bercinho, ele está dormindo, menina, aproveite todos esses hormônios e ó, cama. Essa é a dica que vale ouro. Uma outra coisa que também vale muito a pena, eu falo para todas as pessoas isso também, tipo, ajuste o seu ambiente. Como assim ajustar seu ambiente? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de dormir com luminosidade. Eu não consigo dormir de janela aberta. Eu acho uma dificuldade real. Então, uma coisa que você pode fazer é, tipo, ir para o seu quarto, se seu quarto tiver como fechar, tiver blackout, cortina blackout, ou tiver uma janela escura, sabe? Tipo, ou até com
colocar, sabe aqueles tampões de olho, sabe? Para dormir. Então, é uma coisa também, ele ajuda, porque o escuro, ele ajuda a gente a produzir os nossos próprios hormônios do sono. Mesmo que seja de dia, esse pouco tempinho que a gente dorme, o escuro, ele é mais fácil para a gente pegar no sono mais rápido. Então, o que eu aconselho? Então, a melhor forma é vá para o seu quarto, um lugar tranquilo, com uma temperatura agradável, de preferência escuro, e fique lá. Então, desligue aparelhos eletrônicos, não leve o celular para a cama, entendeu? Deixa ele em outro cômodo, no silencioso, entendeu? E se permita esse tempo consigo mesma, porque assim, uma mulher que consegue dormir minimamente, ela é uma outra pessoa, sabe? Ela é uma mulher mais disposta, mais alegre, mais carinhosa com seu filho, mais amorosa com seu marido. Então, assim, dormir é essencial para a vida. Então, vale a pena. Então, livre-se dos eletrônicos, nada de tentar assistir um pouquinho de TV. Bom, nada, eu digo nada porque eu acho que para mim a TV desperta. Se para você a TV for relaxante, pode tentar, mas eu acho que me desperta, da mesma forma que a tela do celular também me desperta, mesmo quando eu estou vendo coisas agradáveis. Ah, estou passando no Instagram, alguma coisa ali, ainda assim me desperta. Então, vale um bom livro, porque o livro dá um sono danado. Vale colocar musiquinha, sabe aquelas musiquinhas de relaxamento? Vale colocar as musiquinhas de relaxamento, eu acho que elas são ótimas também. Coloca baixinho, então é super tranquilo. Ah, mas eu não vou escutar o neném. Filha, a gente escuta o neném até a hora que ele não tá chorando. É um negócio muito louco isso. A gente escuta o neném chorando e de forma inimaginável. Claro, se você tiver uma babá eletrônica, é melhor. Se tiver gente em casa que possa te ajudar com isso daí também. Se não, deixa a sua porta um pouco aberta, deixa a porta do quarto do bebê aberta e tudo bem, e vai dar certo, tá? Então, assim, é muito importante. Durma, arruma uma cama confortável e seja feliz. Outra coisa que é importante, que as pessoas não dão muita bola, é o alimente-se bem. Sim, coma variado, coma comidas saudáveis, comidas não pesadas para não dificultar, né, a sua digestão, não dificultar você pegar no sono, porque esse sono normalmente é um soninho leve, né? Então, assim, você precisa ter energia, você precisa estar bem. Então, tente fazer isso, sabe? Coma devagar, aproveite, sabe, esse momento que o bebezinho às vezes dormiu, coma devagar, faça, sabe? Você precisa se cuidar, porque só uma mãe que cuida bem de si consegue cuidar bem do seu bebê, tá bom? E a última coisa é desacelere. Sim, como assim desacelerar? Meu Deus, que loucura, é muito difícil. Não é difícil, gente. Desacelerar é um negócio que a gente aprende a fazer. Então, assim, vale ler um bom livro. Vale. Ah, uma coisa maravilhosa! Chá. Gente, chá, não vale chá preto estimula. Mas, assim, chá de camomila, chá de cidreira, chá de hortelã. Tem o chá da mamãe, vocês já tomaram? É ótimo, estimula muito a produção de leite, é natural, gente, é muito bom. Então, assim, existem alguns chás naturais que são calmantes por si só. Então, tome um chazinho quentinho, entre no seu quartinho semi-escuro. Você vai ver que às vezes meia hora, 40 minutos, gente, é uma maravilha. Você faz como se você tivesse dormido a noite toda e você se recompõe. Então, assim, desacelere. Isso é uma coisa. E algumas vezes você não precisa nem dormir, gente. É uma coisa interessante isso também. Algumas vezes só o relaxar, o fechar o olho, o ficar tranquilo, isso por si só já basta. Não precisa nem. Às vezes você nem chegou a pegar no sono, mas só de, sabe, baixou a energia, acalmou, pronto, deu certo, tá bom? Então, e uma última coisa, já estava esquecendo mesmo. Alinhe seu pensamento. Como assim, gente? Uma coisa muito importante quando a gente está nesse período pós-parto, muito hormônio, amamentação, privação de sono, neném, mamada. É um momento
que não é fácil para a gente, né? Pelo menos não para a maioria das mulheres. É o momento de se reencontrar, de encontrar quem é você ali no meio dessa nova dinâmica. E aí, por exemplo, como assim alinhar o pensamento? Então, assim, evite pensamentos negativos, sabe? Eu sei que algumas vezes é difícil, principalmente quando a gente está cansado, a gente reclama, a gente, sabe, resmunga. Acontece, gente, eu também reclamo, eu também resmungo. Mas, assim, o pensamento é: evite. Sempre que você notar que você está negativa, que você está resmungando, parará, parará, muda a estação. Muda a estação. Então, assim, evitar o pensamento negativo, evitar ficar comparando que o seu bebê não está dormindo, o bebê da fulaninha dorme a noite toda, o seu não dorme. Gente, cada bebê tem seu ritmo. Cada bebê tem seu ritmo. Entendeu? Não vão ser todos que vão dormir no mesmo horário, da mesma forma. Se você tiver 3 filhos, talvez você vivencie 3 histórias diferentes. Então, assim, por mais cansada que você esteja, você tem que entender que cada bebezinho vai ter seu horário, vai ter seu negócio, e naturalmente ele vai criando o seu relógio biológico, o seu ritmo de sono. Claro que você pode fazer algumas coisas para aumentar esse sono noturno, né? Mas a gente tem que entender que não depende só da gente, depende também do desenvolvimento neurológico desse bebezinho, coisa e tal. Então, assim, não é porque você está fazendo uma coisa errada. Ah, minha vizinha, o filho dela dorme 8 horas por noite e o meu dorme 3, 4. Tudo bem, calma. Então, assim, não é porque você está fazendo alguma coisa de errado, não, é isso mesmo. Então, assim, cada noite vai acontecer de um jeito, você vai ver que com o passar do tempo a tendência é cada hora o bebezinho dormir um número maior de horas por noite, isso é um caminho natural. Então, assim, e outra coisa também é que, tipo, vai amamentando, vai dando leite, porque o leite, como a gente falou, né, o leite, essa mamada noturna, ela ajuda muito o bebê a pegar no sono novamente, porque tem as substâncias indutoras do sono. Então, mesmo que seu bebê agora acorde 2 vezes, 3 vezes por noite, você vai notar que com o passar do tempo, essas mamadas vão se espaçando e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, assim, é o pensamento positivo. Então, e uma outra coisa que vale a pena fazer também é reconfortante. Então, assim, procure uma amiga, às vezes, que está passando pela mesma coisa que você, por exemplo. Ah, meu bebê acorda 3 vezes por noite. Sabe, se você tiver uma amiga que também está passando, está com o bebê pequeno, pessoal, troca uma ideia com ela, liga para ela, porque é tão reconfortante conversar com outra pessoa que também está passando pela mesma coisa que a gente. Porque às vezes a gente quer só falar com aquela pessoa que conseguiu. Ah, você conseguiu, seu bebê não acorda. Como que você fez? É bom conversar, mas às vezes é bom conversar também com aquela pessoa que está no mesmo barco que você, para você falar assim, poxa, eu não sou a única que passa esse perrengue, sabe? Outras pessoas também. Então, acho que vale a pena você, né, conversar com essa pessoa, né? E por último, cuide-se, gente. Cuidar de si, eu acho que é o primeiro passo para cuidar de outra pessoa, qualquer que seja essa pessoa, seu filho, sua mãe, seu marido, qualquer pessoa que você seja, primeiro você tem que cuidar de si. Só uma pessoa que cuida muito bem de si consegue cuidar de outra. É verdade. Então, assim, você dormir o mínimo necessário, sabe? É uma forma de cuidar de si e cuidar do seu bebê, para você ter atenção, para você ter paciência, para você curtir essa maternidade, né? Então, assim, cuide-se. Como? Menina, toma um banho quente, relaxante, se permita, sabe? Peça para alguém cuidar do bebê enquanto você toma um banho, coloca uma música, aquela música que você gosta, sabe? Se permita vivenciar isso. Lê um bom livro, de qualquer assunto, não precisa ser sobre maternidade, uma coisa que te desconecte um pouco né, da rotina, porque por mais lindo que seja, não é fácil, e muitas horas por dia, às vezes, não é fácil mesmo. Então, assim, ouvir uma música, ler um livro, tomar um banho gostoso, comer uma coisa que você gosta, tomar o chá que eu falei. Então, assim, se permita esse tempo de folga. De vez em quando, se permita, sabe, deixar o bebezinho
com o papai, ou com a vovó, com alguém, com quem quer que seja, vá na padaria, faça a unha, sabe? Essas coisas, elas mexem com a gente, elas, sabe? A nossa autoestima tem que ser preservada e a gente tem que cuidar da gente para conseguir cuidar do outro, tá? Então, acho que essa dica é importante. Então, e o terceiro assunto que a gente vai falar agora, relacionado ao sono e amamentação, está ligado ao hábito de amamentar deitado. Gente, isso é uma polêmica. Mas afinal, amamentar deitada pode ou não pode? Muito bem. Muitas pessoas falam que não pode amamentar deitada porque a amamentação deitada levaria ao otite, que é a infecção no ouvido desse bebê. Muito bem. De onde é que veio essa ideia? Essa informação veio porque, sim, existe uma conexão entre nariz, boca e ouvido. Sim, existe uma conexão. O que acontece é que é muito diferente um bebê que mama no peito de um bebê que utiliza a mamadeira. Então, essa recomendação, na verdade, de não amamentar deitada, é uma recomendação válida, sim, mas se você estiver amamentando, se o bebê estiver mamando, mamadeira. Se o bebê estiver mamando no peito, não precisa, entendeu? Porque o próprio mamar, na hora que o movimento de deglutição, ele já fecha esse canal. Então, não precisa. Não pode amamentar no seu peito, com o bebezinho deitado ao seu lado? Pode, não tem problema. Então, assim, isso é realmente uma crença limitante. Muita gente acreditava que não podia amamentar deitada. E algumas vezes, gente, é muito reconfortante, porque a mãe está cansada, às vezes é uma amamentação noturna, é muito mais confortável, às vezes, você amamentar deitada, entendeu? Então, assim, é uma forma de a gente driblar um pouco, né, esse cansaço. Meninas, eu espero que tenha sido útil tudo isso que a gente falou. Então, um beijo e até mais.